Eu queria entender direito, até pra galera que tá assistindo a gente agora, você morou lá criança, adolescente, como é que foi? Você nasceu lá? Eu nasci em Cuba e morei até os 12 anos. Tá, e morava seu pai, sua mãe, todo mundo? Sim, tá. Minha família. Tá. E uma parte que sempre morou fora, né? Eu tenho família em todo que é canto do mundo, assim, Espanha, Venezuela, Estados Unidos, assim. Por parte de mãe e de pai? De mãe e de pai. E essa galera que saiu fugida também, já morava fora, como é que é? Eles saíram fugidos há muito tempo atrás. Lá nos anos 60, tem uma tia que saiu bem no comecinho, que foi uma das sortudas da família, né? Que aí conseguiu fazer toda a vida dela na Espanha. Entendi. Então ela saiu, ela era jovem ainda. Ela isso? era jovem. Que é o seu caso também, né? Você também teve 12 essa. anos. Sim, 12. Eu tive muita sorte, né? Dos meus pais tomarem essa decisão de sair e eu conseguir passar a minha adolescência, né? E juventude num país como o Brasil. Cheio de oportunidades e muito mais do que Cuba, né? Como foi, assim, esse momento para eles tomarem essa decisão? Cara, que meu pai, ele é engenheiro em telecomunicações eletrônica. E ele era o chefe de ETEXA. ETEXA é rede de telefonia, quem cuidava da telefonia. E da internet, que na época era completamente proibido. Meu pai, nessa época, tinha acesso. Para você ver o cargo que ele ocupava. Ele tinha acesso à internet? Ele tinha. Ele cuidava do acesso da internet da cúpula, né? E dos turistas. Turistas não, mas pessoas que vinham de outros países para conferências, essas coisas, reuniões com a cúpula do governo. E aí, quando você chega nesse patamar assim muito alto no trabalho, você precisa virar do Partido Comunista de Cuba, você tem que entrar. E aí começaram a sondar meu pai, jogaram na parede e falaram, olha, você tem que entrar pro Partido Comunista de Cuba, está na hora, que não sei o quê. E aí meu pai como que ficou enrolando, não podia falar um não direto, senão perdia o emprego e ainda ia ser perseguido, ele e toda a família. Então ele entrou em contato com a prima dele, brasileira, e ela fez uma carta oficial convidando ele para vir pro Brasil. Foi em 2005 isso, imagina, é muito mais complicado do que é agora para sair de Cuba. E aí, deu tudo certo, a carta deu certo, meu pai deixou minha mãe grávida, da minha irmã do meio, me deixou com 5 anos, e veio pro Brasil. Aí, era para ele ficar 3 meses de visita, ele não contou para ninguém que ia ficar, obviamente, só a família sabia. Ficou 3 meses e aí ficou ilegal, até completar 1 ano, que ele falou, olha, tenho que fazer alguma coisa, tenho que pegar os documentos, né, a documentação, para conseguir começar a papelada para trazer a minha mulher. Uma pausa. Enquanto isso, vocês lá, já que ele tinha saído meio fugido, como é que foi pra vocês lá? Rolou alguma coisa não, nada. Tá. Nada. Não aconteceu nada. Aí, só que assim, ela não podia entrar no país. Se entrasse, ela seria preso. Então, não podia entrar. Agora, e não vocês sei, não se atualmente. falavam? Poucas vezes. A gente tinha acesso, minha mãe tinha acesso a e-mail, através de um amigo dele, que trabalhava em ETEXA também, que emprestava o e-mail para minha mãe se comunicar com meu pai, ou com meus primos que trabalhavam num programa parecido com o Mais Médicos, e eles também tinham acesso na época a e-mail. Aí minha mãe pegava o e-mail deles e mandava, se comunicava com meu pai através disso. E aí meu pai veio pro Brasil, nesse período ele ficou ilegal aqui, até completar 1 ano. Completou 1 ano, foi a Polícia Federal, porque não dava mais para ele ficar assim, sem documentação e tal, e pediu asilo político. Aí ele ficou aqui como exilado político. Depois de quase 4 anos, ele conseguiu tirar minha mãe de Cuba. Aí minha mãe veio pro Brasil, deixou eu e minha irmã em Cuba com os nossos avós. Eu tinha 9 anos e minha irmã 3 na época. Nossa! E aí minha mãe veio pra cá, reencontrou meu pai, e nesse período, minha mãe engravidou da minha irmã caçula, que eu falo que é o presente das nossas vidas. E aí depois de quase 3 anos... conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu a minha irmã do meio com 5 anos, voltou a me ver com 12. E a gente conheceu nossa irmã caçula com quase 3 anos. Então, assim, basicamente é essa história. Mas no meio é muita burocracia, muita Foi coisa, 2010? Né? 2011. 2011. Ele saiu em 2005. E só conseguiu reunir toda a família em 2011. Meu Deus! Agora, assim... Você contou que seu pai tinha um cargo relativamente importante e aí ele deveria ter um salário melhor do que outras pessoas do país. Então, eu quero dizer assim, como menos era... Pior. Menos pior. Então, é por isso que eu quero perguntar, assim, mesmo sendo menos pior, como era a vida de vocês? Como foi essa infância? Onde vocês moravam? Como era a casa? O que você lembra? A gente morava na casa da minha bisavó. Tá. Da minha bisavó.
muito antiga, caindo aos pedaços. Tanto que depois, meu Deus, caiu literal aos pedaços. A nossa vida era confortável, se comparado com a vida de um cubano que não tem um cargo tão alto. Mas mesmo assim é de muita pobreza, muita escassez. Então, até hoje eu tenho esse trauma de comida, por exemplo. Que eu vejo comida e eu preciso comer. Porque uma coisa que faz muita falta no dia a dia do cubano, mesmo você tendo um pouco mais de dinheiro que o cubano comum, porque, sei lá, você tem família fora e eles mandam dólares, você não consegue adquirir alimentos. Eu estava falando com minha avó essa semana agora, quando eu consegui me comunicar com ela. Ela tá lá? Sim, eu fiquei mais de 24 horas sem conseguir comunicação com os meus avós que moram lá, porque eles estão cortando a internet. Aí, quando eu consegui, ela falou, a coisa tá muito feia, tanto na rua, né, os manifestantes, como que não tem comida, não tá encontrando comida. Aí, eu e meu pai, a gente mandou dinheiro, mas de nada adianta o dinheiro, porque não tem da onde tirar, não tem. Cuba colapsou. Ela não consegue sair de lá? Ela não quer? Ela tem cidadania espanhola. E meu avô também. Eles conseguem sair. Só que assim, meu avô, ele já teve uma época da vida que foi comunista. E ele mora na mesma casa desde que nasceu, há 70 anos. Então, ele é muito apegado às coisas dele. Ele fala que ele quer morrer lá. Então, minha avó não pode sair e deixar meu avô sozinho. Entendeu? Sim, porque os filhos não estão mais em Cuba. Minha mãe está no Brasil, o irmão da minha mãe está nos Estados Unidos. E então, minha avó fica lá pra ficar com ele, né? Pra fazer companhia. A vida inteira casados, né? Não vai abandonar. Então, eles têm, na verdade, uma ligação com toda a vida, toda a história deles que é muito tá complicado pra gente, né? De uma cidade, assim... Uma nova realidade tão diferente, né? Porque meu avô, quando veio aqui, ele estranhou muito a realidade do Brasil. Ele já veio pra cá? Ele já veio, a gente já trouxe. E ele ficou como, assim? Não, assim, quando a gente levou numa churrascaria, por exemplo, gente, foi a primeira vez na vida que ele foi numa churrascaria. Na época, ele tinha 60 e poucos anos. Meu Deus. Ele ficava chocado com tudo, mas também ficou chocado com como você tem que trabalhar aqui. Né? Em Cuba, as pessoas trabalham o mínimo, assim, porque a vida é miserável. Então, por mais que você trabalhe, você vai ter uma vida miserável. Então, tem gente que foda-se, eu não vou trabalhar. Entendeu? Porque trabalhando ou não faz diferença. Exatamente. Por isso que eu falo que se eu morasse em Cuba, cara, eu ia ser uma vagabunda. Porque eu não ia fazer nada da minha vida. Eu não ia querer fazer faculdade, nada. Pra quê? Pra vida miserável, que o cubano leva, mesmo tendo cargo e tudo. Você estaria indo pra rua agora? Estaria presa. Provavelmente. Muito antes disso, porque desde cedo já comecei, né, com a minha língua. Eu lembro... Desde os 16 anos, né, que eu tô na internet falando sobre isso. Né, então, eu não sei se foi exatamente em 2016, mas foi por aí, 17, sei lá, que eu vi o primeiro vídeo seu que eu tive contato com a sua imagem na internet, que foi o que eu comentei com a Yas ontem, que foi o da Cesta Básica. Que você gravou com a sua mãe, explicando para as pessoas que... Eu lembro que você falava assim, às vezes a gente fala Cesta Básica, a pessoa imagina a Cesta Básica que recebe aqui. E não é nem isso. Me chamou a atenção uma coisa que você fez, acho que era com óleo, que você falou... Era o equivalente à metade, não sei o quê, mas não era limpo como é esse. Acho que era o óleo que você falou. Sim. É isso? Óleo, arroz, feijão, tudo vem sujo. Eu lembro que na época, minha avó colocava o arroz, colocava uma toalha na mesa, colocava o arroz e começava a tirar a sujeira, os bichinhos. O arroz vinha com bichinho, aí depois tinha que lavar o arroz. Igual a água tem que ferver, tem que filtrar. É uma loucura, é nojento, sabe? Por isso que eu falo que eu não sei como as pessoas conseguem viver lá com essa falta de higiene, sabe? E o que você falou, a gente não sabe a procedência de nada. Carne, quando aparece, é uma raridade, né? E quando aparece, a gente não sabe. Vem em caminhão. Eu já coloquei imagens nas minhas redes da comida chegando em caminhão e tipo, tudo jogado como se fosse carne podre para jogar fora, sabe? É isso que dão pro cubano. É isso que eu comia lá.